Parabéns a todos os palestrantes que fizeram aqui a explanação. Tem algumas dúvidas que eu anotei, vou perguntar, mas a gente percebe que os ânimos se exaltam quando se fala nesse tema. Isso é fato, porque esse assunto interessa a sociedade brasileira. O nosso querido irmão Polon aqui fez algumas colocações que, no meu entender, ficou muito claro, até anotei alguns pontos aqui, que é como se ele admitisse que o registro dos CACs, nesse caso dessa lei dos CACs, desse PL dos CACs, é para uma defesa pessoal. Na maneira como o senhor se colocou, talvez tomado pela emoção na sua fala, o senhor colocou que deu a entender algo que a gente já tinha uma ideia do que é que isso poderia tornar. Essa é a minha opinião, eu respeito. E por ser questão de emoção, e esse é um assunto que envolve pessoas vítimas, inclusive, da violência no Brasil, nós temos aqui a Casa de Proteção Magnólia, temos aqui a presidente, que é a Marli Moreira, a Su Araújo, que é vice-presidente, a Maria do Rosário Messias, que é colaboradora, um trabalho que é feito primoroso nessa questão de assistência à vítima de violência doméstica. Estamos aqui com a ex-subsecretária de apoio às vítimas de violência do Distrito Federal, a presidente do Instituto Partiu Liberdade, Jussiara Rodrigues, a Andréia, que é do Movimento Vida em Paz, e o deputado estadual, delegado Cavalcante, lá do Ceará. Senhor presidente, eu queria fazer colocação aqui, perguntas, rapidamente a cada um dos expositores aqui, tá? Para a gente poder entender certas situações e ver se é possível algum acordo. Porque, como eu lhe disse, é interesse que a gente possa aprovar isso para regulamentar uma situação. Mas os eventuais excessos precisam ser... a gente precisa encontrar um caminho para que fique salutar para todo mundo. Então, a coisa não pode ser enfiada abaixo da goela. Não é isso. A gente está aqui para ter uma audiência, para encontrar um ponto de equilíbrio com relação a esse assunto. A pergunta para a Isabel. Eu queria falar sobre o artigo 4º do projeto que elimina a marcação de munições, inclusive para as forças de segurança, a marcação de embalagem de munições e a exigência de dispositivo intrínseco de segurança e identificação de arma de fogo. A minha pergunta é o seguinte: Isabel, a senhora não acha que esta alteração fragiliza a rastreabilidade das armas de fogo, beneficiando apenas quem pratica atividades ilegais? Essa é uma pergunta. Eu acho que parece que é quase uma pergunta, uma resposta muito simples, né? De fato, ao revogar o artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, o que a gente está fazendo é acabando de vez com a possibilidade de rastreamento de armas e de munições nesse país. Esse é mais um exemplo do porquê que esse projeto de lei não está falando só sobre CAC. Eu acho que às vezes a gente tem que tirar um pouco a cabeça de onde a gente está com os pés. Talvez, do ponto de vista dos CACs, fosse essa a solução. Só que a gente está falando de muito mais do que os CACs. Então, sim, retirar o artigo 23 causa danos terríveis ao processo de investigação de crimes. A gente já tem um sistema de rastreamento frágil que vai ser, de alguma forma, destruído se esse projeto for aprovado. Para a Michele, se puder me responder. A senhora não acha que a autorização de transporte de arma municiada, você acabou de fazer essa colocação, queria ver a sua análise, como um instituto que acompanha, que monitora a violência no país. A senhora não acha que a autorização de transporte de arma municiada em qualquer horário ou trajeto descaracteriza a vinculação da atividade autorizada a este porte, configurando um porte geral e irrestrito de 400 mil CACs? É bom que eu reconheço a respeitabilidade da maioria, viu, senador Marcos Duval? Da imensa maioria. Eu tenho amigos, tenho familiares que são CACs, tenho pessoas próximas, são alto nível, a maioria eu tenho certeza que é. Mas, como existe bons políticos, maus políticos,
como tem bons jornalistas, maus jornalistas, você tem certas situações que a gente tem que ver como é que está na legislação isso. E a preocupação é justamente a gente exacerbar e depois não pode voltar atrás. Então, não existe absolutamente nenhuma intenção de acabar com o esporte, como foi divulgado. Isso é fake news. Isso é fake news. E isso é importante, ninguém vai intimidar nenhum senador da República com fake news. Muito pelo contrário. Essa casa aqui é uma casa respeitada que prevalece o bom senso e o argumento. Então, foi colocada uma fake news, uma série de comentários nas minhas redes sociais, inclusive comentários altamente violentos. A minoria, eu respondo a todos. Mas quando eu vejo que tem ameaça, esse tipo de coisa não me intimida, absolutamente, pelo contrário. Então a gente vê o nível de preocupação que é colocar armas na mão de certas pessoas. Só para concluir, invalida a exigência de 5 anos de registro para a concessão de autorização de porte para atiradores previstas no projeto. Sua opinião sobre isso? E como a discussão, sobre a questão do porte velado foi trazida, eu só queria reiterar esse ponto que está indicado no projeto de lei. Como o Polon colocou, a gente teve uma portaria de fato no Exército de 2017 que permitiu o trânsito municiado, mas é muito diferente de você colocar isso num texto de lei. E aí eu queria trazer para a reflexão dos senadores e das senadoras o fato de que o texto, tal como está na lei, reitera que, para os efeitos do parágrafo 1º deste artigo, que é o que permite o trânsito entre o local de guarda do acervo e os locais de treinamento, de prova de competição e de manutenção de caça ou de abates, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. Isso, na prática, inviabiliza a fiscalização dos profissionais da segurança pública. E aí aqui eu deixo mais uma sugestão para essa comissão, que seria trazer para a audiência os profissionais, enfim, policiais rodoviários, Polícia Rodoviária Federal, policiais federais, delegados que atuam no enfrentamento do tráfico de armas e munições, para que eles também sejam ouvidos, porque acho que a perspectiva deles sobre esse ponto é bastante importante. Uma colocação sobre a questão das munições, a gente vem falando mais uma vez, que esse projeto de lei fala sobre a segurança jurídica dos CACs. E aí eu gostaria de deixar para a reflexão dos senadores e senadoras em que medida o fim da marcação das munições atende à segurança, inclusive para as forças de segurança pública, atende à segurança jurídica dos caçadores, atiradores e colecionadores. Para o Tiago, o projeto dificulta a fiscalização dos CACs, pergunta que eu lhe faço, ao determinar que, para ter acesso aos bancos de dados que contenham informação de acervos dos CACs, o servidor credenciado terá que motivar o ato em registro prévio. Ou seja, para investigar alguém que teria acesso a arsenais de no mínimo 16 armas por ano, acesso à recarga de munições, entre outras prerrogativas, o investigador ou delegado teria que explicar por que pretende obter informações do arsenal. É isso? Pergunto, o senhor não acha que essa prática é incompatível com a atividade de investigação das autoridades públicas? Eu queria fazer uma pequena intervenção a respeito dessa questão do artigo 23, porque o que o caput do artigo diz é que o Exército vai definir o que é de uso permitido e o que é de uso restrito. Essa questão da marcação das munições é um parágrafo desse artigo. E o próprio PL já define o que é permitido e o que é restrito. Então, o artigo 23 ele realmente não faria mais sentido na 10.826. Então, a revogação do artigo 23 em nada impede a aquisição de munições gravadas pelas forças de segurança pública, porque isso tudo está regulamentado em portaria, isso tudo está regulamentado em decreto. A lei, o Estatuto do Desarmamento, o chamado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, ela é uma lei muito enxuta. Tudo é feito em decreto, tudo é regulado em decreto, tudo é regulado em portaria. E o artigo 23 é só se dar uma olhada no caput. Ele diz que é atribuição do Exército definir o que é permitido e o que é restrito. Esse PL tirou essa atribuição do Exército e está em lei agora, o que é permitido e o que é restrito. Então, o fato dessa questão da marcação estar num parágrafo
Foi um acidente do legislador lá em 2003, que botou isso num parágrafo. Quando você revoga um artigo, o parágrafo vai junto. Eu faço para o querido Paulon a questão da ampliação da potência de armas permitidas e a incorporação de novos produtos proibidos. Não seria um enorme risco para a sociedade, já que colocaremos armas mais potentes nas mãos do cidadão e, consequentemente, em circulação? Quando o senhor disse, o advogado fala aqui de defesa pessoal, o senhor esqueceu o começo da minha fala, foi o seguinte, olha, não é um PL de defesa pessoal, não é um PL de porte, é um PL para salvar o esporte do tiro esportivo no Brasil. E peço vênia para romper essa barreira e tratar desses temas ideológicos por conta do assassinato de dados e números e um monte de coisas jogadas ao vento aqui, para cada 1%, 2%, enfim, é aquele 1%, como diria o Wesley Safadão, não é? E aí, a questão dos calibres para o Girão. Senador, nós precisamos realizar o abate, o manejo racional humanizado do javali. Se você não tem um calibre forte para alvejar o javali, ele vai ficar sofrendo. É necessário para que o abate seja instantâneo. Além do que, modalidades como F-Class exigem esses calibres. E quanto ao itinerário, é uma questão de segurança. Se eu sou obrigado a correr um itinerário, os criminosos vão mapear isso aí. Nós temos que ter, sim, acesso à possibilidade de defender a nossa vida e o nosso acervo, porque você não está andando simplesmente comumente, você está carregando um monte de arma. E aí você muda o itinerário como meio eficaz de segurança. Bom, em relação à marcação de munições, e como já foi falado, não é um libera geral, é extremamente restrito e, claro, como o senhor disse, um confronto, o policial não tem tempo de ficar juntando estojo. E a única coisa que a marcação fez até hoje foi impedir o avanço tecnológico, como disse o deputado Leite, e, claro, colocar na cena do crime alguém que nunca esteve lá. E a última para o Felipe. O projeto autoriza nova anistia para possuidores de armas ilegais. Repito, o projeto autoriza nova anistia para possuidores de armas ilegais. A forma como está prevista não se restringe a possuidores de boa-fé, já que não existe a comprovação de idoneidade e aptidão psicológica e técnica, requisitos legais para o registro de arma de fogo. Também permite que o cidadão registre arma ilegal a partir de mera declaração de que a posse é legítima. O senhor acha isso razoável? Temas, enfim. Vou ser objetivo aqui para a gente concluir esse debate que é difícil sempre. Acho que houve uma clarificação sobre a questão da retirada do artigo 23. A gente quer dar segurança jurídica para os CACs, mas a gente não quer dar segurança jurídica para a marcação de munições, porque isso pode ficar no decreto, né, na verdade. Os CACs precisam estar em lei, mas a marcação jurídica de munições não fica em decreto, porque isso atrapalha a inovação jurídica. Não me parece que nos Estados Unidos, ou mesmo Inglaterra, ou qualquer outro país, qualquer tipo de inovação, inclusive quando as armas são fabricadas, haja qualquer tipo de impedimento. Uma caixinha de Tetra Pak de leite tem marcação, gente. Vamos falar sério. Não ajuda. A Marielle Franco e o motorista Anderson Torres se achou, se encontrou no local do crime as cápsulas que tinham sido marcadas no culote, que é diferente desse banco de balística, que é a questão do raionamento do projétil. No local do crime, foi encontrado as munições que tinham sido desviadas da Polícia Federal na Paraíba. O atirador era um CAC, Rony Lessa, mais uma exceção às milhões de exceções da regra. Espero que cheguemos a um denominador comum para que a gente possa aprovar, regulamentar essa lei, mas de uma forma sem excessos, de uma forma responsável. É isso que a gente tem o dever de fazer aqui. Muito obrigado.